Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Biologia com a Aline Luna. Hoje teremos aula falando sobre transporte através da membrana. Se você ainda não acessou as outras aulas, assistam para poder compreender do que nós estamos falando, tá? Além disso, não esqueça, se inscreva no canal, curta, divulga esse nosso canal. Nós estamos aí rumo aos 1000 inscritos, então peço a ajuda de vocês para compartilhar esses vídeos. Além disso, lá no Instagram também tem Biologia com a Aline Luna. Procura lá a gente e sigam o nosso conteúdo. Hoje, como eu já disse, nós vamos falar de transportes através da membrana. Mas antes de falar nisso, é necessário eu falar para vocês a respeito de tipos de concentração. Quando a gente fala de concentração, a gente fala do balanço da quantidade de soluto, partículas sólidas, e solvente. O principal solvente que a gente fala, que é o solvente universal, é a água. Então, quando a gente trata de solução, que é a mistura de soluto e de solvente, a gente vai tratar dos tipos de solução, de tipos de concentração. 3 tipos de concentração: hipertônica, hipotônica ou isotônica. E todas elas fazem referência à quantidade de soluto e de solvente que tem na solução. Aline, é preciso ter a mesma quantidade de soluto e de solvente para dizer que está em equilíbrio? Não. Está em equilíbrio quanto a quantidade de solvente ela é suficiente para dissolver o soluto, tá? Então vamos lá. Uma concentração hipertônica é uma concentração em que há grande quantidade de soluto a ponto do solvente não dissolvê-lo. Por exemplo, você faz um suco na sua casa e coloca muito açúcar. Aquele açúcar que fica no fundo da jarra, não tem? Aquele açúcar ficou lá no fundo porque ele não foi dissolvido. Se ele não foi dissolvido é porque o líquido que está presente no suco não foi suficiente para dissolvê-lo. Nessa situação, nós temos uma solução hipertônica. Nós temos uma solução em que há grande quantidade de soluto numa solução. Já a hipotônica é o contrário, a gente tem pouco soluto e muito solvente. Na isotônica, a gente tem o equilíbrio, em que a quantidade de solvente foi suficiente para dissolver o soluto. Sabendo disso, nós temos que saber que no transporte de substâncias através da membrana, principalmente os dois, transporte ativo e transporte passivo, eles vão trabalhar observando os tipos de concentrações que existem dentro e fora da célula. Então vamos começar a falar sobre o transporte. Nós vamos ter aulas para falar sobre 3 tipos de transportes: transporte ativo, transporte passivo e transporte através de vesículas. Esses 3 transportes fazem referência sobre a entrada e saída de substâncias através da membrana plasmática. O transporte ativo e o transporte passivo, eles se diferenciam porque o transporte passivo não passa por gasto de energia, já o transporte ativo consome energia presente na célula. O transporte passivo é o tipo de transporte em que não há o consumo de energia e ele observa a concentração dentro e fora da célula, intracelular e extracelular. E ele vai estar sempre trabalhando em busca de manter um equilíbrio dentro e fora da célula, ou seja, ele vai buscar que dentro e fora da célula as soluções sejam isotônicas. Nessa busca para manter o equilíbrio dentro e fora da célula, nós temos 3 tipos de transporte passivo, sem gasto de energia. Difusão simples, difusão facilitada, que são transportes que ocorrem de soluto, e nós temos também a osmose, que é o transporte de solvente. Então vamos começar pela difusão simples. A difusão simples é o transporte de soluto através da membrana plasmática, atravessando a bicamada fosfolipídica. Então ocorre esse transporte sempre de forma que o transporte vai ocorrer de onde tem mais soluto para onde tem menos soluto. Tá? Então, se a gente tem mais soluto no meio externo à célula, esse soluto ele vai estar entrando. Se em alguma situação a célula identificar que há uma maior concentração dentro da célula, essas partículas, esse soluto, ele vai para fora da célula.
Aqui observamos o transporte de fusão simples, em que as moléculas de oxigênio ultrapassam a bicamada fosfolipídica. A difusão facilitada, como o nome já diz, ela facilita a passagem de algumas partículas que não conseguem atravessar a bicamada fosfolipídica. E o que é que facilita essa entrada dessas substâncias? É a presença de proteínas na membrana plasmática. Lá na aula anterior, que a gente viu a composição da membrana plasmática, a gente viu que tinha lá presente a bicamada fosfolipídica, as proteínas e também os glicolipídios ou glicoproteínas, que estão presentes formando o glicocálice. Essas proteínas, elas auxiliam na passagem de algumas moléculas que não ultrapassam a bicamada fosfolipídica. Então, por isso que a gente chama de difusão facilitada. É que a passagem dessas moléculas através da membrana, elas ocorrem com a ajuda de proteínas. São todas as moléculas, são todas as partículas que podem atravessar? Não. Essas proteínas, elas possuem receptores que elas conseguem identificar o tipo de substância que podem passar através dela. Vou colocar para vocês aqui o exemplo de difusão facilitada, o transporte de substância através da proteína. Sempre esse transporte do soluto ele vai ocorrer do meio hipertônico para o meio hipotônico. Na difusão facilitada, existe o auxílio de proteínas que estão na membrana plasmática, que carregam as moléculas através dessa membrana. Ao estar em uma concentração hipertônica do lado externo da célula, essa proteína ela leva as moléculas até o interior da célula, na tentativa de manter o equilíbrio, de manter que o meio interno e o meio externo da célula se tornem isotônico para aquela substância. A situação oposta também pode acontecer ao que está aparecendo na imagem. Na parte interna da célula pode ser o meio hipertônico. E aí, no caso, a proteína ela vai fazer com que as moléculas sejam levadas para o meio externo da célula, também buscando o equilíbrio na quantidade dessas moléculas. E o terceiro tipo de transporte que ocorre através da membrana plasmática, do tipo passivo, sem o gasto de energia, é a osmose, que é a passagem de solvente universal, qual é? A água. Então, a osmose é a passagem da água através da membrana plasmática. Essa passagem da água, ela ocorre sempre do meio hipotônico para o meio hipertônico. Por quê? A água ela vai para o meio que está hipertônico para tentar dissolver essas partículas que estão em maior quantidade em um outro meio. Por exemplo, você já percebeu que quando você come algo salgado, você tende a beber mais água, você sente mais sede? Não é à toa. É porque você precisa de uma maior quantidade de água para poder diluir a quantidade de sal em excesso que foi consumida. Então, a osmose, a gente vai pensar, sal puxa água. Então, onde houver uma quantidade maior de sais, onde houver uma maior concentração de soluto, eu vou ter o transporte até lá de água. É importante entender essa questão da osmose, porque a gente pode, por exemplo, entender como ocorre a hipertensão, o aumento da pressão sanguínea. O que acontece? Com a quantidade excessiva de sal na nossa corrente sanguínea, lembra o que acontece? Sal puxa água. Então, o que vai acontecer? Vai entrar uma maior quantidade de água nos nossos vasos sanguíneos. E com isso, aumenta o volume de líquido passando através dos nossos vasos sanguíneos. Então, aumentou a pressão dentro dos vasos sanguíneos, porque aumentou o volume de líquido lá dentro, em decorrência da quantidade excessiva de sal, faz com que os vasos sanguíneos permitam a entrada de uma maior quantidade de água. Isso aumenta a pressão sanguínea.
Então, o que é que os médicos dizem? Quem tem problema de hipertensão deve consumir uma menor quantidade de sal, certo? Então, sempre a gente vai falar de osmose, a gente vai observar o transporte de líquido e que sempre esse líquido vai estar indo em direção onde tem uma maior quantidade de sais, de soluto, de partículas sólidas. A osmose a gente também pode observar em um processo bem antigo, que é um processo de conservação de carne. Então, para conservar carne, o que é que antigamente se fazia? Ainda hoje faz, mas antigamente com mais frequência. Salgava-se a carne. Para quê? Se tem mais sal do lado de fora da carne, o que é que vai acontecer? A quantidade de água que tem dentro das células da carne, elas vão sair. Lembra? Sal puxa água. E o que isso vai beneficiar a carne? Com a menor quantidade de líquido, com a menor quantidade de água na carne, a proliferação de micro-organismos vai ser menor. Então, essa tentativa de tirar a água é uma forma de conservar a carne, evitando a proliferação de micro-organismos. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora para você. Na próxima aula a gente vai falar sobre transporte ativo, transporte com gasto de energia. Gostou dessa aula? Dá aquela curtida. Tem alguma dúvida? Escreve aqui no comentário que a gente tira a dúvida. Espero vocês na próxima aula. Aproveitem aí esse momento de isolamento social para estudar, vai ser bom para vocês. Além disso, se cuidem, gente, não saiam de casa, lavem as mãos bem lavadas, higienize tudo, a casa de vocês, os lugares em que muitas pessoas pegam, tomem cuidado, tá bom? Isso vai passar, tá? Logo em breve, tudo isso vai passar, se você contribuir para isso. Vamos nos ajudar. Então, até uma próxima aula. Um beijo de longe e até logo. Tchau, tchau.